Olá, deusas e deuses, tudo bem com vocês? Eu sou Camila Demanque e Dona Ruby Rose lançou aqui uma paletinha nova, a Secret Glow. E claro, comprei e vamos agora testar. Bora lá? Essa aqui então é a paletinha Secret Glow da marca, que lembra muito a Mystic Glow. Eu trouxe aqui ela pra gente fazer uma comparação rapidinha. Esses são os 18 tons de sombras. Nós temos aqui sombra Shimmer Cream Marble, temos a sombra Gel Pearl, sombra mate e sombras metálicas, ó. É bem parecida com uma outra paleta da Huda Beauty, é inspirada nela, né? Bem parecida mesmo. E aqui predominam mais, pelo menos eu tô olhando aqui no meu espelho, tons mais frios. Vamos então comparar com a Mystic Glow, que tem a mesma pegada. Inclusive, eu amo essa paleta. E temos aqui então as duas lado a lado. Essa daqui, que é a Mystic Glow, são tons mais marrons, neutro quente. Essa daqui, que é a Secret Glow, são tons mais rosados e mais frios num geral, ó. Já tô aqui com as sobrancelhas prontas pra adiantar, lembrando que todos os produtos que eu utilizo com você nos tutoriais estão listados aqui embaixo na descrição do vídeo. Inclusive, vou deixar o link de onde eu comprei essa paletinha na Shopee. O vendedor foi muito atencioso, deixou ela bem embaladinha, sabe? E ela veio intacta. Bom, gente, eu tô pensando de fazer um olhinho assim, alongado, mais recortadinho aqui, e um cut crease com esses tons aqui da paleta. Já tô aqui com o meu fixador de sombras da Nath Capello de sempre. Tô só tirando o acúmulo da dobrinha do olho. Vou começar com um pincel de precisão e vou pegar essa sombra aqui mais escura da paleta, que se chama Height. Começar com ela. E como eu falei, aqui no finalzinho do olho a gente vai fazer o recorte. Então, eu não preciso me preocupar com esse acabamento aqui embaixo. Com a minha pálpebra relaxada e um pincel de precisão, eu vou fazer aqui, ó, como se fosse um delineado, ó, com os olhos abertos. Eu vou fazendo um desenho como se fosse um delineado. Vou abrir o meu olho e aqui, ó, estão vendo que ficou um gapzinho? Eu vou preencher esse gap, dando aqui, ó, batidinhas. Essa sombra ela é bem escura e bem fria. Então, ó, pra quem curte esse tom, ela deve ser ótima também pra dar profundidade pro olho, né, ó. Depois que a gente ficou com esse formatozinho aqui, eu vou pegar aqui o pincel BT11 da Macrylan. Ele tá limpo. E sem pegar mais sombra, eu vou posicionar esse pincel bem na bordinha aqui da minha sombra. E vou começar a esfumar ela sempre com movimentos de vai e vem, ó, de pouquinho em pouquinho, sem perder esse formato aqui, ó, que a gente criou, que ele dá essa subidinha e depois fica mais retinho, ó. Que eu quero fazer hoje um olho mais agateado. Então eu venho esfumando sempre com esses movimentos de vai e vem. Agora eu vou pegar o pincel P13 da Macrylan, que ele é um pouquinho maior, mas ainda assim ele é bem contido, perfeito para quem tem pálpebra coberta. E eu vou vir nesse tom aqui da paleta. Hoje eu quero fazer uma make de tons frios. Essa aqui é a cor Curious. E vou depositar esse tonzinho bem na bordinha de onde a gente aplicou a primeira sombra, que foi a Height. Sempre dando batidinhas pra gente pigmentar primeiro aqui esse tom. E sempre venho aqui, ó, tirando o acúmulo de produto quando começa aqui a ficar marcado, pra não ter perigo da gente esfumar a sombra e ela ir pra lá. Senão, vai acabar marcando e vai ficar assim. Depois que eu pigmentei esse cinza, ó, eu venho com a mão bem levinha em movimentos de vai e vem. Começo aqui a esfumar essa sombra. Depois que a gente já esfumou aqui, sem esticar muito a pálpebra, minha pálpebra tá relaxada, eu vou puxar esse tom pra cá, ó, pra região da minha pálpebra fixa. Pra quê? Pra quando a gente for criar aqui o recorte, ó, ter uma sombra e ficar bem bonito, ó. Com a mesma sombra, tá? A sombra Curious. Ainda não troquei o tom, não, ó. Venho aqui unindo uma coisa com a outra. Vou pegar aqui o meu pincel, ó, e vou limpar ele. Agora eu vou vir na sombra Cold, que ele é um tomzinho meio de lilás, meio cinza. Ele é um tom bem clarinho. Eu vou usar ele só pra dar um toquezinho a mais aqui, ó,
ó, nessa parte interna do olho, bem na pálpebra fixa. Lá na bordinha eu vou usar ele pra dar o toque final, antes da gente dar o acabamento com o pó compacto, ó. Aqui na parte interna também, ó, dou leves batidinhas com ele. Agora com o cotonete e água micelar, eu vou fazer aqui a minha limpeza. Umedeci aqui a ponta do cotonete, relaxo bem a minha pálpebra e vou aqui, ó, deixando esse finalzinho mais limpinho e certinho. Ó. Hora do acabamento com pó compacto do seu tom de pele, pincel A26 da Macrylan, que é o meu favorito pra fazer isso. Vou pegar aqui bem na bordinha, a mão bem levinha, movimentos sempre de vai e vem. E a gente vai deixando, ó, esse cinza ir se esmaecendo na nossa pele. Fazia tempo que eu não trazia uma maquiagem em tons frios aqui pra vocês, viu? E eu confesso pra vocês que eu adoro. Eu acho que dá uma pegada, assim, meio vampiresca, sabe? E eu amo. Então, assim, tô me divertindo aqui hoje, juro pra vocês. Agora, ao invés de utilizar o cotonete pra fazer aqui, ó, o nosso cut, eu não vou fazer a limpeza, tá? Ó, porque como aqui tá com tons mais clarinhos, eu tô só pegando o pincel que tava sujo do corretivo da Nath Capello, sem pegar mais produto, ó. Tô dando batidinhas aqui pra fazer uma limpezinha de leve. E essa paleta aqui, ela tem esse gel pearl aqui, que é meio que uma sombra cremosa, se chama Stones. Vou tentar utilizar ela de base para a próxima sombra cintilante que eu vou utilizar. Vamos ver se vai dar certo, ó. Eu tô pegando aqui com um pincel de cerdas sintéticas e ela tem um brilhinho meio azulado. Não sei se a câmera tá pegando. Bom, eu vou aplicar ela aqui, ó, dando batidinhas. Ai, que lindo, gente. Vocês estão vendo, ó? Ela dá um brilhinho azulado, mas assim, ela é bem melecadinha. Então, a gente que tem pálpebra gordinha, né? Se você tiver me assistindo, tem que selar, porque provavelmente ela não vai secar, né? E se a gente deixar ela com esse acabamento, vai aqui estragar o olho todo conforme o passar do tempo, ó. Tô aplicando ela realmente como se fosse uma base pra sombra que a gente vai usar aqui depois, ó. Vou dar aqui batidinhas com o dedo, só pra deixar ela bem espalhadinha. Agora eu vou vir com essa cor aqui, que se chama Magic Color. Nossa, ela parece até flocada. E vou aplicar aqui, ó, em cima de onde eu apliquei aquela sombra cremosinha. Gente, que sombra linda, socorro! Olha isso! Como brilha! Gente, eu tô chocada. Eu vou dar um acabamentozinho aqui com o dedo, ó. Eu acho que fica bem melhor. Estão vendo esse brilho, gente? Que coisa mais linda! Peguei aqui um pouquinho da sombra Curious e vou só dar acabamento aqui, ó, entre a sombra cintilante e a mate, pra não ficar aquela marcação aqui excessiva, ó. Agora com um pincel pequenininho, bem de precisão, esse aqui eu comprei na Shein. Eu vou voltar com a sombra Curious. Vou misturar um pouquinho da Curious com a Cold e vou só devolver aqui, ó, deixar mais recortadinho, tá vendo, ó? Porque como aquela sombra era em gel, ela não deixou tão marcadinho, ela foi se misturando. Então, ó, eu só tô devolvendo aqui a marcação que eu queria que tivesse ficado, ó, tão vendo? Gente, que sombra linda! Eu tô muito chocada e dá vontade de usar mais de uma, né? Será que eu consigo utilizar outra aqui? Bom, eu acho que não. Eu acho que pra esse olho tá ótimo. Mas claro que eu já vou trazer essa paleta pra outras makes aqui e nas redes vizinhas, tá? E fique até o final desse vídeo, porque eu vou fazer swatch de todas as cores aqui pra vocês. A parte de cima do olho, então, é isso. Agora eu vou fazer aqui outro olho, colar um cílio postiço e já volto pra gente fazer a pele. Voltei, gente, com a parte de cima dos olhos pronta. E olhem este olho. Tá bem glam, né? Vamos agora então para a pele. Para adiantar, eu já hidratei a minha pele. Eu utilizei aqui o Hydra Garden Primer da Bellast Garden. É um ótimo hidratante para quem tem pele seca, pele madura. Ele hidrata muito, deixa a pele preparadíssima para base. De base, vamos fazer aqui hoje, utilizar só produtos da dona Ruby Rose. Acho que a maioria vai ser da Ruby Rose. Eu vou utilizar a base Stay Fix dela. Inclusive, temos a resenha dessa base aqui no canal, tá? Caso você ainda não tenha visto, vá lá ver. Vou colocar essa base aqui no dorso da minha mão e vou vir aplicando ela com um
pincel dando batidinhas. Esse pincel aqui, ele é lá da Shein, dupe do pincel da Rare Beauty. E, gente, deixa eu desabafar com vocês um pouquinho, né? Eu falei desse pincel, fiz vídeo lá nas redes de vizinhas. Acho que eu até postei aqui também no short, se eu não me engano. E, assim, é muito engraçado, porque quando a blogueira pequena fala que o produto é bom, parece que o público não acredita muito. Mas aí, vem a blogueira grande e fala: ai, gente, esse produto aqui é bom. Que muitas das vezes ela conheceu pela blogueira pequena, mas ela não vai falar, né? Não tô dizendo que foi o caso, tá? Mas enfim, quando a blogueira grande vai lá e fala: gente, esse pincel aqui, ele é bom e tal, o pincel tá esgotado. Então, caso vocês estejam procurando esse pincel lá na Shein, pelo ID que eu deixei nos últimos vídeos, ele tá dando esgotado. Porém, a duplinha dele com o corretivo, eu olhei aqui, pelo menos hoje, no dia que o vídeo tá saindo, não tá esgotado, tá? Então, se você quiser comprar esse pincel, vai ter que comprar a duplinha de pincel de base e corretivo. E esse negócio da blogueira grande chegar e falar sobre algum produto, qualquer produto, tá, gente? Não só de maquiagem. E coisa que a blogueira pequena já tinha falado, mas ninguém deu muita atenção, tem muito a ver com números, né, gente? Muitas das vezes a pessoa só dá credibilidade se a pessoa tem muitos seguidores, muitas visualizações. Aí a pessoa vai lá e compra. Só que nem sempre dá pra confiar nisso não, tá, gente? Experiência própria. De corretivo também vou utilizar o corretivo da mesma linha da base, Stay Fix. Essa cor aqui tá um pouquinho escuro pra mim, mas eu já encomendei a cor C00, que ela é mais clarinha, pra poder usar melhor. Tá vendo que ele é bem amarelado? Eu gosto de utilizar ele mais pra corrigir mesmo, pra camuflar essa região minha aqui da olheira, que é um pouco mais arroxeada. Mas depois eu gosto sempre de vir com um corretivo um pouquinho mais claro pra balancear. Tô espalhando aqui com um pincel de corretivo. Vou vir agora então com o corretivo de cobertura leve da Melu, que ele é mais clarinho, ó, só pra gente dar uma balanceada e acertar aqui o tom. Eu aplico bem pouquinho, tá? Pra não sobrecarregar aqui essa região. E venho espalhando também com o pincel. Como eu tô fazendo aqui uma make em tons frios, a Ruby Rose, pelo menos os produtos que eu tenho dela aqui comigo, não tem nenhum contorno mais friozinho. Então, eu vou utilizar hoje esse duo de contorno da Miss Larry. Vou pegar aqui esse lado, que é um tomzinho um pouquinho mais pro frio. E vou aplicar aqui, ó, nas laterais do rosto. Só pra devolver aqui, ó, deixar o rosto com mais dimensão. Vocês sabem que eu não sou a louca do contorno. Não gosto daquele contorno super pesado que transforma o rosto, tá? Não é a minha vibe. Mas se você curte, você vai reproduzir aí a make do jeitinho que você gosta. De blush, eu vou pegar o blush dessa paletinha aqui, Feels Mood da Ruby Rose. Essa aqui é a versão 1. Vou vir nesse tom aqui, que é um tom de rosado, um pouquinho mais pro frio. E vou aplicar aqui, ó, nas maçãs do rosto, indo de encontro com o contorno. De iluminador, eu não tenho nenhum iluminador da Ruby Rose que puxe mais pro frio. Todos os que eu tenho aqui, eles puxam mais pro dourado. Vou usar então o iluminador dessa paletinha aqui, que é a Glow Face Palette. Essa daqui é na cor 01. Eu amo o iluminador dessa paleta. Eu só acho que ele não combina muito com o blush e o contorno. Mas enfim, chegou a hora dele brilhar. Vou vir aplicando aqui, ó, com um pincel. E esse iluminador brilha tanto, gente, que ele até ofuscou o blush. Depois eu vou dar uma retocadinha no blush, de tanto que ele brilha. Mas olha isso, surreal de lindo, né? Venho aqui então, ó, aplicando. Tô retocando aqui o blush. E aí aproveitei pra passar um pouquinho no nariz e aqui no queixo. E aqui também, ó, nas laterais, juntando um pouquinho com o contorno. Eu acho lindo esse efeito, acho que dá mais naturalidade. Pra selar a pele, eu vou utilizar o pozinho da Melu, já que a Ruby Rose não tem nenhum pó translúcido assim que tenha fundo de cor. Eles têm aquele branquinho, se eu não me engano, que é da Feels Mood, ou Feels, acho que é só Feels, mas eu sinto que ele fica muito seco na minha pele. Eu adoro esse daqui, então é esse que eu vou utilizar. Venho aqui, ó, retirando as marcações das linhas abaixo dos olhos primeiro. Pego aqui o pó com o pincel, bato bem pra tirar o excesso.
E vou vir aqui, ó, selando, dando batidinhas. E em todo lugar, gente, que eu tenho linhas, eu faço isso, tá? Tiro o excesso de produto primeiro, pra depois vir selando. E no restante do rosto, eu venho com um pincel maior, pra fazer a selagem bem de leve. Hora de fazer a parte abaixo dos olhos. Já adiantei aqui esse olho. Nesse daqui, eu apliquei o corretivo da Nath Capello pra servir de base. Pincel de precisão, vou pegar aqui, ó, a sombrinha Height. E vou aplicar ela por toda a extensão dessa região abaixo do olho, bem rente à raiz dos meus cílios inferiores. Esfumo as bordinhas com movimentos de vai e vem. Agora eu vou misturar as duas sombras, que são a Curious e a Cold. E vou vir já esfumando aqui na bordinha com movimentos de vai e vem. Vou pegar a sombra Magic Color e vou iluminar aqui, ó, o cantinho interno com ela. Também aplico um pouquinho aqui, ó, rente ao ponto alto da sobrancelha. Finalizei os olhos com BT Velvet na linha d'água. Eu utilizei esse aqui, que é o Grey, que é um tom mais frio pra combinar. Mas você pode utilizar lápis preto pra deixar o olhar mais dramático, ou um lápis nude também vai funcionar e vai abrir mais o olhar. De batom, eu tô bem na dúvida se eu coloco um batonzão assim, mais frio, mais escuro, ou um batom nude mais claro. Eu acho que eu vou de batonzão, tá, gente? Vocês que me perdoem, mas se você quiser utilizar um batom nude também, fica aí a seu critério, tá? Eu escolhi essa cor aqui, que é a Lola, da Fashion Mimi, que é um tom arroxeado, tem uns brilhinhos, é muito lindo. Vou fazer aqui a aplicação e já volto com a make no close pra vocês verem os detalhes. Make finalizada, eu tô me sentindo chiquérrima com essa make, gente. Mas antes de eu dar minhas considerações finais da paleta, vamos então aos swatches. Já vou pedir desculpas pra vocês, porque provavelmente meus swatches não vão ficar muito bonitos. Eu tenho um probleminha nos dedos que se chama desidrose, então isso vai atrapalhar na hora de fazer o swatch. Mas vou dar aqui o meu melhor. Vou começar por essa fileirinha aqui. Nós temos aqui essas duas cores, essa e essa, que são aquela sombra mais cremosa. Estão vendo como que ela fundou aqui no pan da paleta? Começando então pela sombra Treasure, que é aquela mais cremosinha, mas não achei que tem tanta pigmentação assim. Depois temos a sombra Silent, que é um tom de marrom mais profundo, puxado um pouquinho mais pro quente. Depois temos a cor Amber, que também é um marronzinho mais pro quente. A cor Universe, que também é aquela sombra cremosa aqui, trouxe bastante brilho. A sombra Can't Tell, que é um tom de roxo com brilho maravilhoso. E a sombra Strange, que é um tom de rosa cintilante. Eu não sei se minha câmera tá pegando, mas, gente, ela brilha muito. Na segunda fileira temos a cor Curious, que eu utilizei com vocês. É um marrom bem frio, praticamente cinza, muito bonito. Essa sombra aqui que se chama Wish, que, gente, olha o brilho dessa sombra, sério. Já quero trazer um look com ela, muito linda. Essa aqui é a sombra em gel, que é a Stones, que eu também utilizei com vocês. Essa daqui é a Millennial, que é um tom de rosa bem clarinho. Depois nós temos a sombra Riddle, que é essa daqui, que ela tem uma pegada, gente, meio duochrome, muito linda. E essa daqui que é a Bloom, que é um tom de rosa antigo, ó. Última fileira da paleta, temos a cor Hide, que eu utilizei nos olhos também, é um tom de cinza escuro, lindíssimo. Temos a cor Cold, que é um tom de lilás acinzentado. Temos essa cor aqui, que é a Diary, gente. Olhem isso. É um tom meio de lilás, sabe? Super metálico, muito lindo. Meio acinzentado também. Essa daqui, que é a Magic Color, que eu amei, eu utilizei nos olhos. Ela tem um brilho espelhado, azulado. Gente, essas sombras aqui, metálicas, são também muito macias, tá? Cuidado até ao pegar a sombra com o dedo ou com o pincel, porque ela é bem macia, o pincel vai afundar bonito. Depois nós temos essa sombra aqui, que é aqui, que também é um tomzinho de marrom mais frio, mais taupe. E por último, essa sombra aqui, que é a Confidential, que é daquelas também que são mais cremosas. Não achei que entregou tanto pra pele. Vamos então falar um pouco das fórmulas dessas sombras da paleta, gente. Começando pela sombra em gel, que é a Stones, que eu utilizei nos olhos com vocês. Não curti essa sombra, ela é muito melecada, ela entrega mais um gelzinho do que brilho e pigmentação. Se você não tem a pálpebra coberta, né, pálpebra gordinha, talvez você até consiga utilizar ela como base, ok. Mas nesse olho aqui, principalmente, eu já senti acumular
por causa desse gel aqui que é bem molhadinho, ele não seca. Então pro meu tipo de olho não vou utilizar porque eu sei que não vai funcionar. As sombras metálicas, gente, são muito macias, muito. Inclusive eu quase que destruí essa daqui, a Diary, porque eu meti o dedo e meu dedo foi com tudo. Então elas são muito macias, muito amanteigadas, brilham demais, gente. Essa daqui que eu usei, que é a Magic Color, eu tô apaixonada, é um brilho assim meio azulado, é uma fórmula que tá muito boa, eu diria que tá uma fórmula aprimorada da Mystic Glow. A Mystic Glow já tem fórmulas de sombras muito boas, mas essa daqui assim tá num nível acima, sabe? As sombras cremosinhas, que são a Treasure, Universe e a Confidential, eu não curti muito assim a maioria, porque ela é bem cremosa mesmo, então tem aquela coisa também de acumular no meu tipo de olho. E não achei que entregou tanto brilho. Claro que eu preciso testar nos olhos pra dar minha opinião 100% formada, mas de primeira impressão eu não curti. Inclusive a paleta Mystic Glow tem umas sombras assim dessa mesma fórmula, eu também não uso porque eu não gosto do efeito que dá. As fórmulas mate eu gostei bastante, elas esfumam bem, é naquela pegada de você construir camadas, então não é o tipo de sombra que vai te dar muita pigmentação e você vai ter dificuldade depois na hora de esfumar. No geral, gente, eu gostei muito dessa paleta. Se você curte essa pegada de tons mais frios, mais acinzentados, mais rosadinhos, você vai amar essa paleta aqui. Eu gostei muito que a Ruby Rose trouxe de fato uma paleta nesses tons que não é tão fácil de achar assim no mercado nacional. Então, na minha opinião, ela tá super aprovada. Só mesmo essas sombrinhas mais bem cremosinhas que não secam, que eu realmente não vou utilizar por causa do meu tipo de olho, não vai funcionar. Então é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. Deixa aqui pra mim nos comentários se você já testou essa paleta e o que você achou dela, se você concorda comigo ou não. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, deixa o like aqui pra mim, porque isso me ajuda e muito. E vai lá me seguir no Instagram, @CamilaDeMãe, que lá eu sempre tô avisando quando sai vídeo novo aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!